pessoal, eu sou o profeta Daniel. Estamos começando mais um podcast Luz Profética. E hoje de novo de estúdio cheio. Tô aqui com a galera do IUF. Oi. Oiê. Queria que eles pudessem se apresentar, falar um pouquinho deles, que a turma possa conhecer, apesar da maioria aqui já ser figurinha carimbada, mas que eles possam falar um pouquinho deles. Tudo bom? Tikva, puxa a fila. Bem, o meu nome é Tikva, né? Eu tenho 15 anos, sou filha do apóstolo Paulo e da profetisa Carla, faço parte do ministério de adoração na igreja, eu canto e também faço parte do IUF, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina, eu tenho 16 anos, eu sou filha da pastora Ana e do Alexandre. Eu faço parte do Ministério de Jovens, que é IUF, que significa Juventude. Oi, gente, eu sou o Cadu, tô aqui de novo com vocês, né? Já vim aqui uma vez para falar sobre discipulado e agora eu vim falar sobre a juventude, né? Que é o IUF, do ministério que eu faço parte, junto do Ministério da Multimídia. Legal. Então a gente vai começar falando de vocês, né? Da juventude, como que é esse negócio de ser jovem nos nossos dias. Porque na minha época a pegada era um pouco diferente, né? Vocês falaram que a televisão era preto e branco, vocês apanham. Bom, apesar de serem novinhos, eu queria saber, tenho essa curiosidade. Como que vocês chegaram na igreja? Vamos lá, Carlos, sua vez agora. Eu cheguei na igreja através da minha mãe, né? Que ela sempre foi cristã, sempre seguiu muito a Deus. Por um tempo ela ficou meio afastada, mas nunca deixou de orar, nunca deixou de sair da presença dele. Uhum. E dentro da minha casa eu não era, assim, tão cristão, se pode-se dizer, eu era bem afastado dessas coisas, né? Certo. Mas com o tempo fui aceitando mais, fui participando mais. E hoje eu quase moro na igreja, né? Fazem piada com isso. Verdade. Mas assim, Cadu, você falando desse jeito, parece que você tem 85 anos. Ele tem 85 Ana, ele anos. é verdade. 16. 16 anos, cara. Puxa vida, que menino. Eu com 16 anos, nem lembro mais o que eu fazia. Mas vamos lá. Ana, e você, cara? Como é que você chegou na igreja? Conta pra gente a tua história. Eu nasci e fui criada na igreja. Eu nasci em outra, antes de vir nessa. Eu vim pra cá com 6 anos, mas sempre participei da igreja, sempre fui. Classinha, fazia bagunça na outra igreja, nessa aqui também. Então eu nasci na igreja praticamente. Tikva, sua vez. Eu sou suspeita pra falar, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, o meu pai sempre foi apóstolo, minha mãe sempre foi profetisa, então eu vivi sempre assim, né? Com os pais ministros, não só estando na igreja, mas com os pais sendo ministros de Deus. E é isso, essa é a minha experiência, né? Não tem muito o que dizer. Você tinha igreja em casa, né? Basicamente. Bom, gente, nascer na igreja, como aconteceu com a Tikva, com a Ana, o Carlos que chegou depois, não é muito mérito, né? Tipo, tá na igreja só. Conta pra gente como é que foi o encontro de vocês com Jesus, como vocês tiveram aquele estalo, puxa, agora eu sou de Deus, né? Quem puxa a fila, Ana? Vai lá. Falar. Então, sempre estive aqui na igreja e estar na igreja não significa que a gente já vai pro céu, né? Já tem ali a salvação, mas é um começo. Mas passou por um tempo que eu vinha pra igreja, vou ser bem sincera, porque porque eu vou brincar, porque hoje tem classinha, porque eu vou ver meus amigos. E aí foi por um tempo isso, só que quando eu fiz 15, no ano que eu fiz 15, aconteceu muita coisa, e aí eu falo que eu realmente sou de Deus faz pouco tempo, porque eu tenho 16 e mudou minha vida nos 15, então eu tive um encontro maior com ele, eu entendi que ele é o meu pai, meu amigo, que ele sempre vai estar comigo, então foi nos 15 anos que decolou aí pra mim entender isso, que ele sempre vai estar comigo, que ele é meu amigão. Puxa, que demais. Porque vocês veem, assim, na minha época, eu tinha o pastor Fabiano, que era meu amigo, um outro pastor de uma outra igreja, e assim, a gente era inseparável, justamente nessa época aí, de 14, 15, 16. E vocês falarem que
vinha, você no caso, né, falar que vinha pra igreja porque vocês queriam ver os amigos. E comigo não era diferente. Cara, é muito demais. E por causa dos amigos você permaneceu, Sim. né? É o nosso primeiro ciclo de amizade, né, da igreja. Então, a gente fica feliz em vir. E aquele negócio de estar no lugar certo na hora certa, É. né? Que demais. Tiki, sua vez. Bem, eu acho que eu nunca tive um estalo assim de, nossa, agora eu sou de Deus, mas eu sempre tive muito a presença de Deus na minha vida, sempre tive muitas experiências, então comigo eu sou uma pessoa de muitos processos, então eu acho que eu sempre tive vários processos na minha vida, várias etapas que eu fui cada vez mais estando próxima de Deus. Claro que a gente tem esse momento de, a gente tá só brincando, mas aí a gente começa a ter responsabilidades dentro da igreja, e isso faz com que a gente queira vir, não só pelos nossos amigos, mas pelo desejo de estar servindo a Deus mesmo. E acaba sendo uma diversão, é claro, a gente se diverte, né? Mas a gente também serve a Deus se divertindo. Amém. Glória a Deus. Cadu? Bom, a minha história não sai tanto da história da Aninha, né? Porque, diferente dela, que pelo menos ainda cresceu na igreja, eu nem isso fazia. Então, eu era um jovem, mas eu era um jovem que dá pra se dizer assim, era um jovem do mundo. Só que como eu era muito novo, ainda não tinha, tipo, um problema tão grande de eu fazer alguma besteira muito grande, depois olhar e falar, meu Deus, o que que eu fiz? Né? Então, ainda tava mais tranquilo. Com o tempo, eu comecei a vir pra igreja por causa que, vou ser bem sincero, assim, se eu não viesse, eu apanhava da minha mãe. Revelações É bem da isso Neide. mesmo. Então, vamos ser sinceros, o começo foi por isso. Só que aí eu comecei a fazer amigo na igreja, eu comecei a fazer amizade, a Tique, Vaninha, todos os outros jovens também me ajudaram muito. E eu comecei a fazer parte, né? Chegou uma época que um pastor me chamou pra mesa de som, colocou como pastor Dani, e eu comecei a ver o trabalho que eu fazia. E eu comecei a ficar, nossa, fantasiado com aquilo, porque pra mim era uma coisa de outro mundo. E assim, eu comecei a amar Deus de uma forma em que eu não sabia que dava pra amar alguém. E aí eu falei, meu, é isso que é ser cristão, é isso que é ser de Deus. E aí, Amém. Dona Neide, eu juro que eu não pedi pra ele falar isso. Mas é assim com todos os pais, eu acredito. é a realidade. Ô, gente, essa experiência com Jesus é uma coisa que marca a gente, né? No caso da Tikva, que cresceu, né, tendo os pais ali, tendo que ter responsabilidade na igreja, a Ana, o Cadu, que foram crescendo, foram por causa dos amigos, permaneceram e desenvolvendo coisas na igreja. Né? Comigo também não foi muito diferente. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a entrar na parte de música da igreja, eu tocava bateria. E, cara, de verdade, nessa época, eu achava demais ter a possibilidade de tocar com os adultos, né? Porque na minha época, na minha igreja, não tinha os adolescentes, os jovens. De adolescente era eu e meu irmão, na sequência, que tinha 12, ele tinha 7, 8. Então Uma diferença. eram os jovens da igreja, né? E a Thalita, profetisa Thalita, com... devia ter uns 5. Nossa, Nossa. bastante diferença. Jovens. Eram os jovens da igreja. Sim. Né? Então, assim, a gente não tinha muita coisa. O profeta Alan, na época, era da mesma igreja, a família dele, mas tinham se mudado. Então, assim, na minha infância, juventude, assim, começou assim. Quando a gente se mudou para uma segunda igreja, que tinha mais gente, onde eu conheci o pastor Fabiano, o pastor Edinaldo, cara, a gente se sentiu demais, assim, mas ainda não tinha aquele negócio de ter amigo. E assim, era tudo muito mundano, como aconteceu com o Carlos. Tipo, a gente ia pra lá, curtia com os caras, e no domingo tinha o culto. Né? A gente era de Deus no domingo. De segunda a sábado, cara, o negócio era terrível. Mas até o dia que eu tive um encontro com Jesus. E olha, e de verdade, era assim, tava andando assim, de repente mudou assim, de uma maneira
que os amigos que eu tinha na escola, os caras olhavam assim, tipo, alguma coisa diferente. Foi muito radical, assim, sabe? E eu pude experimentar isso, de ter um... Não sei se vocês tiveram isso, tá? Tô contando toda essa história pra perguntar isso pra vocês. Porque eu sofri um tipo de rejeição na escola dos amigos, porque eu era o único crente da classe. Não tinha, se eu tivesse mais algum outro, o cara era muito bem enrustido. Muito bem camuflado ali. Cristão espião. É. E assim, eu sofri muito, porque assim, você é o cara da sua igreja lá, que é o protestante, é o cara que dá dinheiro pro pastor, todas as aberrações que vocês ouvem hoje, eu ouvia 100 vezes mais, porque era só eu na época. Né? Então, queria saber isso de vocês, como é que foi com vocês isso? Porque eu sofri essa perseguição, né, na minha juventude, mas com vocês, como é que é hoje em dia? Isso é bem particular meu, mas eu de verdade não deixo ninguém, tipo, me criticar de qualquer forma. Então, quando alguém vem falar alguma coisa pra mim, eu não deixo. Mas é claro que a gente sempre sofre nossa, você, principalmente comigo pelo menos, você é filha de pastor, que estranho. E também tem a coisa de, nossa, você é filha de pastor e faz isso, ou você é crente, faz isso, sempre acontece. Mas eu não sou uma pessoa que deixa muito me criticarem, e eu não dou muita, não abro muito isso daí pra as pessoas me criticarem, mas eu acho que é muito particular meu, então não sei. É com coisa que ser filho de pastor, você tem 6 dedos, né? Você tem... Estranho, mas não é bem assim. E você, Ana, como é que foi com você? Lá na escola tem, na minha classe pelo menos, tem várias pessoas que também são cristãs. Então, ninguém na sala tem esse preconceito, sabe? Tipo, de me questionar alguma coisa porque eu sou cristã ou, sei lá, falar alguma coisa assim de errado. Então, eu sempre tive uma liberdade pra falar o que eu pensava, eles também, então a gente entrava num acordo. Mas essa questão de, você é cristã e tá fazendo isso, sempre é um peso. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Tipo, mesmo que seja uma coisa muito básica, as pessoas acham que a gente tem que ser perfeitos e Sim. nunca pode errar. E isso é uma coisa, tipo, a gente é humano, né? Isso não dá. Tem que ser mega santa, E né? até é engraçado, assim, porque na minha sala também tem bastante pessoas cristãs, então eles também não rejeitam, deixam pra lá, mas sempre tem alguma coisinha assim, por a gente frequentar mais a igreja do que eles. Então, E você, Carlos, como é que foi contigo, cara? Bom, é que, vamos lá. Antes de eu, vamos dizer, me converter realmente, eu tinha muitos amigos na escola. Aí você falava, como é que você tinha tantos amigos? Eu fazia muita besteira. É nada. Não. Sério? Sério, você Nossa! acha? Tem até uma história muito conhecida, mas vamos deixar pra outra hora. Né? Isso, por favor. Melhor. Sim. E eu sempre tive muitos amigos e fazia muita besteira. E quando eu me converti, né? Quando eu cheguei pros amigos, foi como se, tipo, os amigos não quisessem mais amizade comigo. Porque muitas coisas, por eu não conhecer muito da Bíblia, não conhecer muita palavra, eu só vi uma coisa, olhava que ela estava errada e falava, estava errado nisso. E é uma maneira errada de você falar pra alguém, né? Se eu chegar e falar assim, mano, você tá errado fazendo isso. É zoado. Então, todo mundo começou a se afastar de mim e acabou que eu fiquei meio que excluído da classe e tinha muito pouco cristão na minha escola. Quando eu mudei de escola, que aí eu já tinha lido mais a Bíblia e tal, aí eu já comecei a saber conversar com as pessoas, comecei a criar uma maior amizade com todo mundo. Mas hoje em dia, assim, não tem muito uma coisa de preconceito. Tem gente que olha e até fala, sempre vai ter, né? Mas se é crente faz isso. Sempre vai ter. Só que não tem uma coisa de olhar e falar assim, você é crente, fica quieto, ou a gente não quer amizade com você porque você é crente. Isso nunca teve. Isso. Ah, cara, eu sou... É que o Carlos aprendeu a socializar, né? Daquela coisa ali. Eu vou falar pra vocês, eu sofri um bocado, viu? Fiquei sozinho muito tempo, cara, até entender como é que funcionava esse processo. Foi praticamente um ano todo assim, sozinho, intervalo da escola, tipo, todo mundo brincando, tal, conversando. Sempre tinha alguém pra conversar. Trabalho em grupo.
Ninguém queria fazer comigo, porque eu era crente. Nossa, Nossa. que ridículo, realmente. Mas paciência. Então, turma, a gente passou aí esse veneninho aí, né? Mas servir a Deus também não é só essa desgraceira que a gente sofreu aí, né? É. Tem o lado bom, né? O lado onde a gente pode ser útil, onde a gente pode... onde as pessoas olham pra gente e vê alguma coisa de bom na gente, né? Eu tive uma experiência de coisa boa. Eu estava no trabalho uma vez e por conta de ter sido tão maltratado na escola, eu decidi em nenhum lugar falar que eu era cristão. Eu queria que as pessoas vissem que eu era cristão por causa do meu modo de ser. E estava no trabalho, aí eu estava subindo uns equipamentos e um amigo estava me ajudando. Aí de repente parou de chegar os equipamentos onde eu estava organizando. Aí de repente eu vou descer, vou atrás para ver o que está acontecendo. Aí esse meu amigo está estatelado na escada porque ele machucou a coluna, as costas. Estava com dor nas costas. Aí eu, mano do céu, o que aconteceu? Ele me chamava de Danny Boy. Danny Boy, tá doendo as costas, meu Deus do céu, tá doendo demais. Aí eu, sério, cara, posso orar por você? Aí ele, faz o que você quiser. Aí eu fui lá, coloquei a mão nas costas dele, orei por ele, tirei a mão. Eu falei, e aí, meu, como é que você tá? Aí ele, o que você fez? Aí eu orei. Ele, não, mas passou a dor. Eu falei, eu sei que passou, eu orei pra isso. Mas eu quero saber como é que você tá e tal. Ele, cara, tô zerado. Não tá doendo nada. Eu falei, fala sério. Aí ele, é sério. Dani. Aí ele levantou, abaixou assim, começou a fazer um exercício assim pra lombar. Então eu falei, cara, glória a Deus, meu. Sim. Que da hora. Vamos trabalhar. Continua pegando as coisas lá embaixo. Vai, bora. E assim, pra mim foi tão natural e pra ele foi um negócio assim, puxa, Sim. né? Eu pude ter essa experiência, né? Assim, pra mim, depois, ó, por dentro, eu fiquei, uau! Uau! Pô, eu sou mó de Deus! Eu sou... Mas, assim, eu pude ser bênção pra esse meu amigo, né, cara? E vocês tiveram alguma experiência parecida? Ou nada a ver, assim, tipo, só conversaram com alguém e a pessoa mudou de atitude? Conta aí alguma novidade pra gente. Vai falar. Eu posso falar? Vai lá. Bem, eu nunca, assim, pelo menos fora da igreja, eu procuro não orar pelas pessoas, porque eu conheço muitas pessoas de outras religiões e eles basicamente não abrem porta muito pra isso. E eu respeito todo mundo, então eu procuro não orar, mas eu sempre ajudo as pessoas da forma que eu posso, sempre procuro ajudar. E dentro da igreja, claro, eu sempre oro pra quem precisa e eu tô sempre à disposição pra ajudar alguém, mas eu acho que isso é muito mais um caráter que a gente forma por não ser só criado dentro da igreja, mas por a gente estar na igreja. Então, a gente começa a ser pessoas boas só por estar sendo de Deus e criar esse caráter de e ajudar a pessoa e ajudar quem precisa. E eu realmente vejo isso, que tem esse diferencial na minha vida de eu estar sempre pronta para ajudar por conta da minha criação, por conta de eu estar na igreja. Então, eu acho isso muito importante. Ah, bacana. É porque, assim, de verdade, gente, vou ser franco com vocês, né? Ou você manifestar qualquer coisa fora da igreja, não faz de você especial. Né? A Bíblia diz que vai chegar no final, lá, vai encontrar com Jesus, ele vai falar, a gente vai chegar e falar assim, Senhor, a gente orou pelos enfermos, a gente expulsou o demônio, a gente orava, a gente cantava no louvor. Se a gente não teve um encontro de verdade com Jesus, ele vai falar pra gente assim, não te conheço. Então, assim, orar pelas pessoas não quer dizer nada. A gente... Você tem um coração, né? Sempre Tem um coração de vendo Deus. Deus. Verdadeiro. Eu acho engraçado porque em Atos, o que ficou claro, né, no livro de Atos é que a gente deveria se preocupar com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Que
cara, ninguém dá bola para esses. Uhum. Né? Se a gente estiver disposto a ajudar as pessoas, estender a mão para as pessoas, a gente está pregando muito mais o evangelho do que a gente está aí orando pelas pessoas, rodopiando, fazendo um monte de coisa. Sim. Né? Então, sim, não precisa a gente se sentir diferente. Né? Tem situações que Deus vai mover para que você... As pessoas com a TIC não abrem para ela ainda orar pelas pessoas. Mas vai chegar a hora que vão saber que a TIC é de Deus e que Deus faz as coisas. Ela pede as coisas e Deus faz. Né? Infelizmente o mundo é muito interesseiro. Né? Sim. E a gente quer de Deus, a gente tem uma coisa que eles querem. Isso que é demais. Quando eles descobrirem que o que eles querem a gente tem, eles vão pedir pra gente. E é a hora que a gente ora. A gente vai abrir a boca e falar. Né? Exatamente. Então, Ana, vai lá, conta aí uma. Então, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade e conversar com as pessoas. E é uma coisa que a minha mãe fala que até que eu puxei dela, mas eu puxei de Deus também, que é que as pessoas se abrem muito fácil comigo. Tipo, eu sou uma pessoa confiável, entendeu? Isso São esses olhinhos aí, assim. o meu tom de brilho. voz, o meu olho, assim, sempre transmite uma paz pra pessoa e ela fala comigo as coisas. Então, muitas vezes eu venho aqui na igreja ou até em casa mesmo, eu oro porque isso que a pessoa me contou. Eu já ajudei muito dando conselhos. Tipo, tem uma amiga que ela tava passando por uma situação e ela tava com medo de contar pros pais. Eu aconselhei ela a contar, então são coisinhas, sabe, do caráter de Deus em mim, sabe? Eu acho que isso chega a empatia também pela pessoa, Sim, né? sim. Se eu posso ajudar ela de alguma forma, eu vou ajudar. Então, é meu jeitinho. E assim, gente, eu queria deixar isso claro pra galera que tá assistindo. Não é arrogância da parte deles falar que tem alguma característica de Deus que eles percebem. Né? Porque assim, se a gente não consegue ver a mão de Deus agindo em nós, a gente não consegue ser útil para Deus de jeito nenhum. Sim. Né? Deus dá os talentos e se a gente sabe que tem, vamos usar esses talentos. E no caso, a gente está entrevistando aqui, poxa. Sim, e é muito verdade isso, que as pessoas chegam e Sim. se abrem pra você, assim, magicamente. Você às vezes nem conhece a pessoa só chega e vai falando. E são características de Deus que traz pra Sim. gente. E é muito surpreendente ver que isso age em todo mundo que tá na igreja, assim. Vocês já experimentaram isso? De estar numa loja, a loja tá vazia. Sim. De repente, do nada você olha, a loja enche. Sim, Sim, nossa, muito. sempre. Cara, a Adriana chega, amor, a loja tá vazia. Aí eu, relaxa, daqui a pouquinho enche. É muito verdade. Sempre Sim, que eu chego sim. na minha mãe nos lugares, começa a encher. É incrível, assim, surpreendente, de Mas verdade. vocês sabem o que é isso? É Deus. Sim. É Deus. Sabe? Tem vou falar um treco, mas não leva pro lado pejorativo, pelo amor de Deus. Tem um treco na gente que quando a gente chega no lugar, as pessoas passam assim, tipo, é como se fosse um perfume gostoso. Passa assim, preciso ir ali. Às vezes não sabe nem pra que vai, é só pra ver mexer nas coisas. Mas por causa de Deus na gente, as pessoas, né? Sim. Mas isso aí é assunto pra outra situação. Roda a pauta. Cadu, vamos lá, conta É uma aí. verdade, tem a vez, né? Tem. Bom, eu acho que isso é a maior verdade do mundo. Quando a gente é cristão, parece que as pessoas olham pra você e querem contar as coisas pra você. É automático. Não sei se é porque é mais confiável, não sei porque às vezes a gente é mais aberto a dar conselho, né? Mas as pessoas, elas sentem uma confiança muito grande. Nunca aconteceu de alguém pedir pra eu orar pela pessoa, né? Mas... Fica tranquilo, vai acontecer. Amém. Mas já aconteceram muitas vezes das pessoas chegarem e pedirem conselhos, perguntarem coisas, e às vezes nem sabem que você é cristão, ou às vezes nem te conhecem, como a Tikva disse. Tipo, você não é amigo da pessoa, mas a pessoa, ela se abre com você, ela fala tudo pra você, Puxa. com uma confiança de que você vai ajudar ela verdadeiramente.
E você sempre vai buscar isso, por causa que você quer o melhor daquela pessoa, né? Então é muito legal. Ser cristão traz muita empatia, cria muita Muito, empatia na muito. gente de querer não só ajudar, mas querer o bem das Querer o pessoas. bem. Eu É acho que muito por real. conta, como o Carlos falou, que a gente é muito receptivo, aberto às pessoas, no mundo tem essa carência, né? Então, quando você dá um abraço na pessoa, ela já se sente amada. Então, ela vai te contar as coisas por causa dessa carência que existe. Principalmente hoje em dia, com tanta gente com tantos problemas psicológicos, com tanta falta de amor, assim, ver que tem pessoas ali que estão aptas a te amar e a te ajudar sem esforço, realmente quebra o coração das pessoas. Às vezes a gente é meio tonto, né? Porque Sim. a gente ama os caras de graça, né? Sim. Nossa, mas tem até uma coisa interessante, eu acho que você tinha que entrar em testemunho, mas vamos falar aqui. Ah, Pra quem não sabe, aqui da igreja eu estudo com a Ana Luísa, que é filha do pastor Fabiano. E a gente tem um amigo que ele é ateu. Esse amigo nosso, chegaram duas pessoas que a gente não conhecia pra falar com ele. E a gente só olhou assim, estranhou, isso dentro da escola, né? A gente, tá bom. Depois a gente foi perguntar por que ele tá falando com aquelas pessoas. Aí ele chegou na gente e falou. Eles chegaram pra mim e falaram que Jesus me ama. A gente descobriu duas pessoas cristãs dentro da nossa escola sem elas saberem, depois a gente foi conversar com essas pessoas. E, assim, a gente já estava sempre procurando, né, achar pessoas cristãs, por causa que teve um culto de domingo em que a Karen e a Ana Ju contaram que na sala dela elas falaram com as pessoas sobre Deus e ninguém se opôs a isso. Então a gente está sempre buscando fazer isso, porque tem muita gente na nossa sala que, assim, a gente sempre procura respeitar as pessoas, mas que não seguem a Deus, que às vezes veem coisas ruins nas vidas delas e perguntam até pra gente, tipo, como é que a gente pode melhorar nisso? Então, foi muito bom a gente saber disso. legal. E assim, o que eu acho engraçado nessa nossa conversa, todos vocês falaram a mesma coisa. As pessoas me procuram e pedem conselho. Sim. Meu, Sendo que a gente não sabe de nada. A gente, Conhece a gente que vai pedir conselho, assim, pros pastores. Vocês pararam pra pensar que vocês têm 15, 16 anos e a turma fica pedindo conselho pra vocês? É conselho bem cabuloso, viu? Eu vou falar a verdade. Bem. Nem tipo, tipo, meu pai pra minha mãe. Ah, isso daí é pouco, sabe? Enfim. Tudo bem. Vamos deixar por aí. Ai, Mas assim, eu acho isso muito demais. Porque a gente pode perceber Deus agindo através da vida de vocês. Né? E assim, eu queria só entender, como eu comecei na abertura, né? Na minha época era bem diferente. Né? Vocês conseguem dar colocar assim, uma explicação como que é ser crente hoje? Assim, porque de verdade, na minha época, por exemplo, o crente hoje continua sendo a mesma coisa hoje, tá? Tipo, o crente não pode olhar pra mulher na rua, o crente homem. Crente mulher não pode olhar pra homem na rua. Mas, vamos colocar assim, o cara não pode olhar pra mulher na rua. Por quê? Porque vai passar um outro crente, com certeza vai passar outro crente pra do outro lado. Olha lá, o crentinho lá olhando pra mulher na rua. O cara canta no louvor, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Dando um exemplo bem chulo, assim, né? Mas isso na minha época, tá? Eu tinha os amigos, e assim, e quando a gente teve um encontro com Jesus, um queria ser mais santo que o outro. Porque a gente tava, de verdade, de um dia inteiro, a gente passava às vezes 12 horas juntos. Até assim, o pessoal começar a trabalhar e tal. Mas enquanto a gente não trabalhava, a gente ficava sempre junto. E um queria ser mais santo que o outro. Assim, por quê? Porque, cara, a gente queria ser de Deus. Então, assim, se por um acaso o número 1, quando não estava perto dos amigos, o cara mexia com mulher na rua, quando tava com os caras, tava com os parça, ninguém fazia nada. E isso virou meio que um estilo de vida nosso, assim, sabe? É meio que como se a santidade se pegasse, assim, tipo, sabe? mãe não é só uma fase, é um lifestyle. E assim, o que eu achei demais nessa minha época, olhando pra trás, assim, sabe? Que passou um tempo, muita coisa errada que a gente fazia,
Depois, quando a gente começou a trabalhar e tal, cada um começou a viver a sua vida mais adulta, a gente já não fazia mais. Porque, tipo, o jeito de Jesus em nós estava já impregnado. Então, assim, como é que é com vocês, assim, nesse dia a dia? Porque, cara, de verdade, tenho certeza que tem um monte de gente que tá assistindo da idade de vocês que tem essa dúvida. Eu vou ser bem sincera, assim, da forma que eu vejo de ser cristão hoje em dia. Sim. O nosso mundo, eu vejo que tá, assim, sendo mais aberto, né? Tendo bastante aberturas a várias coisas. Sim. E eu acredito que, assim, mesmo com algumas coisas ruins, a gente tem tido muito mais respeito. Eu acho que em diversas situações, eu acho que apesar de outras coisas, a gente tem tido, sim, mais respeito à nossa religião, ao nosso jeito de ser, à nossa vida. Então, eu acredito que a época que a gente tem vivido, acho que para algumas pessoas e para alguns certos tipos de opiniões é mais difícil, mas pelo menos eu acho que eu vejo os dois aqui, que tem sido mais fácil. Graças a Deus, né? Amém, glória a Deus. Como é que você vê isso, Sônia? Você concorda? Concordo. Concordo, assim, em Em partes. partes. Porque, na real, é bem complicado. Tipo, se você não tiver... ser firme, tipo, seu posicionamento, o que você acredita e o que você não acredita, o mundo vai te engolir. Então, uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim guardar o meu coração. Então, alguma coisa aconteceu, eu tenho que guardar porque aquilo não é o meu tudo. Aquilo não vai me afetar tanto, então eu tenho que guardar. Então, ser jovem cristão hoje, eu acho que às vezes é bem complicado se você não tem você não é firme nos seus posicionamentos. Ela falou que hoje em dia tá tudo mais, a gente tá mais aberto para dar opiniões, ser respeitado, Ser a gente respeitar mesmo. também, isso. E é verdade, isso tá acontecendo, mas mesmo assim a gente precisa saber quem somos, né? Eu acho que o difícil é você não errar, né? E eu acho que isso é difícil desde sempre. Sim. Não errar, não pecar. E a gente, todo dia, a gente se esforça cada vez mais pra não fazer isso. Então, eu acho que isso é desde sempre e vai ser sempre assim. Sim, sim. E aí, Carlos, concorda com as meninas? Concordo, concordo com a Maninha em partes, porque realmente a gente, como elas disseram, o mundo está muito mais aberto, né? Então, ele está mais aberto a ouvir coisas como as nossas opiniões, como coisas certas, mas também está mais aberto em ouvir coisas erradas. Não tô dizendo que as nossas opiniões são coisas certas e que as outras são erradas, tá? Não foi isso que eu quis dizer. O mundo, ele tá mais aberto a você receber coisas que não são de Deus. Sim. Então você vai ser muito mais atacado, por mais que você possa falar mais da palavra de Deus. As coisas, elas estão mais perto de você. Nós que somos jovens, a gente sabe, por exemplo simples, a gente vai no museu. Se um cara ele tem um pensamento de que ele quer usar droga, pra ele não vai ser difícil como era, por exemplo, antigamente. Então o erro ele vai estar muito mais perto de você, assim como o acerto vai estar. E o Carlos falou uma palavra legal, atacado. Minha mãe sempre falou pra mim que quando a gente, assim, não é realmente de Deus, a nossa fotinha no inferno é 3x4. Aí quando a gente aceita realmente isso, vira como é que é o nome daquele negócio que fica grandão na estrada? Outdoor. Virou um outdoor e a nossa foto fica ali piscando, porque sempre tem alguém tentando atacar a gente, sabe? Em alguma parte que sabe que tem a fragilidade ou que sabe que a gente é de Deus e aí fica, vou mexer com ela, não sei o quê. Então é muita flecha pra gente. Assim. Cara, que demais conversar com você, né? Dava pra ficar aqui um tempão, mas Dava sim. a gente tem que caminhar pro final, senão a produção me Vai ficar bravo. torce o pescoço. Te amo, mãe. Produção, não corta essa. Ai, a gente conversa como se fosse ao vivo, né? Sim. Ai, mas vamos lá, turma. Vamos caminhar pro final? Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem aí pra turma que tá assistindo,
Agora, por favor, olhem pra câmera, dá aquele tchauzinho. Eu vou deixar deixa outras aquela pessoas começarem agora, porque eu comecei todas as perguntas. Vai, Carlos. Isso, vamos lá, Carlos. Primeiras damas. Pronto, Para, sem vai! frescura, vai lá. Essa Não você funciona corta. dessa vez. Tá, vamos lá. Gente, eu queria deixar assim um recado rápido sobre perdão. Eu sei que a gente erra sempre, a gente vai errar. O pastor Dani já me explicou uma vez que a vida ela é um caminho onde você usa uma veste branca e você vai se sujando e você tem que ir limpando, e cada vez que você limpa vem mais sujeira. Então, você sempre vai ser perdoado e você sempre vai errar de novo. Mas com o tempo seus erros vão ser menores e você nunca pode desistir. Por causa que uma hora que você desiste, você vai cair. Você tem que continuar andando. Ok? É isso. O meu conselho é para cada vez mais a gente ser forte e corajoso, sempre proteger o nosso coração, guardar nosso coração, porque se a gente deixar entrar alguma coisa vai afetar a nossa amizade com Deus e vai demonstrar isso nas nossas atitudes, e a gente tem que ser cada vez mais parecido com Ele. Bem, gente, o meu conselho é algo que eu sempre falo pra mim mesmo, sempre deixo no meu coração, que é seja você mesmo. É muito importante a gente ser cristão e ser nós mesmos nesse mundo, sendo cristão, para que ninguém critique a gente e a gente seja forte e corajoso, como a Aninha falou. É isso. Legal, turma. Obrigado por terem aceitado esse convite. Demorou pra burro Obrigada, pra vocês gente. virem. Mas- Era o medo. Jovens são ocupados. Mas, Nossa, né? minha agenda tá lotada. Tô percebendo o WhatsApp vibrando de vocês aí. Turma, de verdade, de coração, obrigado por terem aceitado, por terem vindo, gastado tempo aqui com a gente. Turma, a gente vai ficar por aqui. O @ do pessoal, tudo vai estar aí na descrição do vídeo. Eva! Seguidores. Curte, compartilha, aquelas coisas dos YouTube, dos TikTok. Curte, compartilha, sei lá, comenta. Por favor, comenta, vamos dar engajamento nesses vídeos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau.